Olá, queridos viajantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem do nosso Pod Travel! Gente, hoje eu vou contar pra vocês aqui. A gente vai começar falando sobre muitas viagens e tudo mais. Porém, vocês não têm noção. Quando vocês souberem o que o nosso convidado faz. É o sonho que toda tia tem, que um sobrinho exerça essa profissão. Quando meu irmão... Eu vou só dar um spoilerzinho. Ele é médico, tá? Quando meu irmão se formou em medicina... Foi assim, ó, pressão, todo mundo em cima dele. É isso. Eu aposto que vocês vão adivinhar o que é, né? Porque ter um desse na família, gente, vale Isso é ouro. Mas você já vai conhecer o nosso convidado de hoje depois de rodar a vinheta. Vai lá, Carlos, roda a vinheta pra gente. Muito bem! Finalmente conseguimos um horário na agenda. Do solicitadíssimo Dr. Dalto, que coisa mais... Que honra recebê-lo na nossa casa. Fico feliz de estar aqui, mas não foi muito fácil ajustar a agenda aí. Não, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje aqui em Cascavel, é sério, o inferno tá pairando, porque é muito quente. Tá muito quente, muito quente. Olha, gente, vocês aproveitem esse tempo aqui na Terra, vocês se redimam, porque se vocês descerem, a coisa não vai ficar fácil. Porque, gente, hoje tá tão quente, e aqui o nosso ar-condicionado, um ali, não tá dando 100% de conta e o outro estragou. Então, se vocês perceberem a gente suando, é isso aí, vocês não reparam. É por conta disso. Mas vamos lá, então. Olha só, Dalto. A gente tá muito feliz e eu já faz muito tempo que eu estou atrás de você. Vamos marcar. Mas, gente, ele viaja e é médico, com uma agenda bem cheia. E a gente conseguiu finalmente, né? E a gente quer saber um pouquinho, tá? Um pouquinho sobre as suas aventuras. Mas antes a gente quer saber sobre você. Conta aí pro nosso público, que é nacional, né? Quem é você? Como você chegou até aqui? Enfim, a sua trajetória de vida, o que você quer falar? Vamos fazer um resumo. Um resumo. Então, meu nome é Dalto, eu sou cirurgião plástico. Uhul! Faz 11 anos que eu estou em Cascavel, está fazendo agora esse ano. Né? Eu sou de Pato Branco, nasci em Pato Branco. Pato Branco. Fiz a minha formação na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Ai, que delícia! Já começou a formação num lugar turístico, né? É bom, né? E depois eu fiz cirurgia geral aqui em Cascavel, eu fiz cirurgia plástica em São Paulo. Né? São Paulo, capital. São Paulo, capital. E retornei e está fazendo agora 11 anos. Quem vem para Cascavel não consegue, né? Ficar longe? Sou apaixonado por essa cidade aqui. Sério, olha que ele morou em Floripa, gente. Olha. É, e todas as benesses de São Paulo, ou seja, né? Cascavel Com tá certeza. Gosto muito de São Paulo. São Paulo é aquela história, né? Ou você ama ou você odeia. Eu amo. Eu amo também São Paulo, mas em termos de qualidade de vida, você conseguir sair de manhã, às vezes voltar, almoçar em casa, né? Tu tem uma filha, tá com 12 anos, você consegue estar mais presente. Então, Cascavel, para mim, hoje tá muito bom. E sabe que a nossa cidade eu acho muito bonita. Ela não é uma cidade turística, mas é uma cidade bonita, limpa, organizada. Agora a gente tá na época das IPs, já tá terminando, mas fica tão lindo. E o nosso pôr do sol, vamos combinar? Que eu, quando viajo, eu fico procurando onde é o melhor pôr do sol de São Francisco. Mas aqui em Cascavel a gente tem um pôr do sol sensacional, né? É bonito. E me conta uma coisa, Dalto. Quando que você começou a ser um apaixonado por viajar? Porque vocês viajam muito na sua família, né? A gente gosta muito. Eu e minha esposa, a gente viaja bastante. Eu sempre gostei de viajar. Meus pais sempre viajaram bastante, né? Então, quando eu era criança, acompanhava eles. Conheço mais viagens aqui no país, né? A minha primeira viagem internacional, eu era criança ainda, mas foi Argentina e Chile. Nossa, mas foi top. Já foi mais top. Foi uma viagem de carro. Que legal! Ai, que legal! Eu tenho um irmão, tem quase a minha idade e tem um ano de diferença. Meu pai e minha mãe, então foram um pouco mais, acho que uns 16, 17 dias. E a gente fez um roteiro bem legal, Argentina, Chile, né, de carro. E foi bem interessante, né? Acho que aí começou realmente aquela paixão. Você tinha qual idade? Eu tava com 14 anos, mais ou menos. Aí. Nossa, uma aventura, né? Uma aventura, viagem de carro com um menino de 14 e outro o quê? 12? 13? Gente, você viajar com seu amigo e que irmão que você ainda pode brigar, né? Vocês fizeram o quê? Buenos Aires, o norte de Argentina? A gente fez... primeiro, nós fomos até o Chile.
Vocês foram primeiro pro Chile. Fomos pro Chile. A gente atravessou a Argentina, mas fomos direto ao Chile, né? Aí descemos até Santiago. Como a gente estava de carro, a gente ia parando em alguns pontos específicos, né? A gente foi a algumas regiões que tinha alguns vulcões. Depois atravessamos pela Rota dos Lagos argentinos de carro. Fomos parar em Bariloche. Tá na moda agora, né? É um destino que tá na moda. E aí, depois de lá, a gente atravessou mais um pouco, fomos a Buenos Aires e subimos, né? Então foi interessante. Nossa, muito legal. Sabe que eu, quando criança, também viajava com os meus pais de carro, mas era muita loucura, gente. Eles saíam de carro né, pelas estradas com as duas crianças, não tinha nada de cadeirinha, não tinha nada desse negócio. A gente era um pouco mais velho, mas realmente não tinha isso, né? Imagina Deus. Tinha ar-condicionado no carro? Tinha. Ainda bem. Porque, gente, as primeiras vezes que a gente foi pra praia da minha família não tinha ar-condicionado. E a primeira vez, vocês lembram aqueles carros que tinha um negócio assim que você abria atrás e a janelinha abria um tantinho? Mas essa viagem foi interessante porque naquela época não tinha GPS, nada. Então eu lembro que eram os mapas. Eu lembro que meu pai comprou uns guias, uns mapas, fez o roteiro. E nós saímos com... A gente tinha data de saída, não tinha data de volta. Que legal. Vamos, enquanto o dinheiro der e é bem esse espírito. Então ele foi até que chegou um ponto e falou, agora a gente vai ter que voltar e tal. Ou vamos se mudar, vamos vender o carro e vamos ficar por aí. Por aí. Isso foi muito legal. Mas essas viagens em família eram anuais, assim, ou eram esporádicas? Não, a gente fazia bastante, mas assim, ia pra praia, ia pro Rio Grande do Sul, enfim, a gente fazia, sempre tinha. Tinha esse negócio que eu tenho ódio mortal até hoje sobre ficar em casa de parente. Porque as viagens dos meus pais eram tudo ficar em casa. Ai, gente, eu odeio. Isso não é férias. Isso não é férias. Às vezes acontecia, né? E conta pra gente uma coisa. Como que é hoje a sua rotina? Se você tem mais flexibilidade, quantas horas por dia você trabalha mais ou menos? Então, hoje a minha rotina, assim, eu dividi a minha semana em dias de atendimento, dias de cirurgia. Então, geralmente eu atendo consultório segundas e sextas, terça, quarta e quinta eu opero. Às vezes acontece, tem semanas que tem exceção. Semana eu operei ontem, um dia que eu não opero, porque a minha agenda eu tive que abrir ontem. Às vezes eu opero na sexta, não gosto, mas... Porque eu tento sempre folgar o meu final de semana. Entendi. Né? Já faz isso uns 3 anos pra cá. Antes eu operava sábado, domingo, agora faz uns 3 anos que eu encerro a minha sexta-feira no consultório. Acabou, eu quero estar com a minha família. Né? Nós temos casa de campo aqui próximo aqui, né? No Lago de Itaipu. Então a gente vaza para lá e a gente aproveita um pouquinho mais a família. Aí. Ai, que bom. E você, a sua esposa e uma filha? Isso. E a sua filha? Ela é companheira de viagem? Muito. Vocês sempre levaram ela? Sempre. A gente, praticamente 100% das viagens a gente fez com ela. A gente... Pensar as viagens que eu e minha esposa nós fizemos, só nós dois, foram 2 ou 3. Todas as outras, minha filha, desde bebê. Isso, né? Que eu ia perguntar. A minha filha, a primeira vez que ela foi pra Disney, ela estava com 2 anos. E como é que foi o braço para carregar? A gente teve ajuda, porque eu levei o Dindo, a Dinda, levou o Bobo. Você levou toda a equipe. Claro. Não, eu acredito. E ela sempre tem esse gosto, então ela é parceira. Hoje... ela decide junto comigo o que a gente vai fazer. Às vezes a gente vai fazer... Ela é mais... Eu tenho um perfil um pouquinho radical, eu gosto. A minha esposa já tem um pouco de medo das coisas. Ela vai comigo, minha esposa fica às vezes... Mas na última viagem que a gente fez, eu fiz um passeio de balão, foi eu e ela. A minha esposa ficou no hotel. Sério? Ela comigo, fomos... E ela com 12 anos. E sempre... Fazendo hoje 12 anos. Fazendo hoje. Você sabe que a minha mãe, ela tem um ditado que ela disse pra mim o dia que o meu filho nasceu. E eu nunca mais esqueci. Ela falou assim pra mim, Bárbara, a partir de hoje, você nunca mais vai ficar sozinha. Nunca mais. Porque você sempre vai ter alguém com você. E é importante que você ensine essa pessoa a ser sua companheira. Exato. Porque você nunca mais vai estar sozinho. Olha, eu falo que a gente vai chorar. Filho é muito bom, né? Nossa Senhora. E ela tem... Como que é o nome dela mesmo? Maria Eduarda. A Maria Eduarda, a Duda nossa, né? Você começou com o YouTube pra ela, depois você parou. Mas ela curte, então, o planejamento da viagem, não só contar a viagem. Exatamente. Ela gosta de tomar decisões. E hoje ela está numa idade um pouco maior, a gente já senta com ela e fala assim, olha, Maria, nós vamos em tal lugar, tem alguma coisa que você quer ver? Ela faz a listinha dela. Ai, que legal. Ela busca no Nossa Google. Na última viagem, nós fizemos um stopover em Paris, ficamos 2 dias lá.
E eu falei assim, ela não conhecia, nem ela e minha esposa conheciam o Paris. Eu já conhecia. Eu falei assim, Maria Eduarda, eu vou deixar você fazer o roteiro. Ela me trouxe uma lista, ela fez uma apresentação, coisa mais linda, uma apresentação no PowerPoint, e assim, ó, quero ver isso, quero ver tal museu, quero ir em tal livraria, eu quero tal... Ela fez tudo, eu quero ir na cafeteria tal lá em Paris. Ai, que delícia! Ai, tomara que eu Davi seja Aí eu peguei e organizei menina, tudo. não se iluda. Vai ter que fazer uma menininha, não tem jeito. Eu acho que... Sabe? Então ela já tá nessa vibe, né? Então pra gente é bom, a gente curte junto. Ah, né? com certeza. Aí chegou lá, nós fomos num lugar lá que ela queria, tinha uma fila, eu falei, Maria Eduarda, você, seus programas, né? E o pai tem que ficar quieto, né? Ah, é verdade. Você não se emociona? Porque você tá vendo sua filha crescer, né? Porque isso é um desenvolvimento emocional, racional, Não, enfim. E a gente vê assim, isso é importante. Eu penso também no futuro. Eu vendo a desenvoltura dela hoje, eu imagino ela, tá com 12, com 15, com 20. Então a gente já profetiza um futuro assim imenso para ela, né? Isso é bom. Então, você tem vontade de falar assim, filha, vai estudar fora? Ou você tem um pouco de receio com isso? Com certeza. Hoje ela está numa escola bilíngue. Ela faz uns 4 ou 5 anos. Se você perguntar para ela, Maria Eduarda, o que você quer ser? Ela nunca falou que quer ser médico ou coisa assim. Uhum. Eu quero trabalhar na NASA. E ela que fala legal. isso. Eu falei, Maria, mas você entende que se tu quiser realmente para essa linha, tu vai ter que ir para uma área de engenharia, vai ter que ir para física. Sim, eu vou. E tá certo, entendeu? Então, o que a gente legal. puder, né, auxiliar e saber os caminhos, proporcionar, né, para ela, com certeza a gente vai, porque... E sabe o que eu acho legal? Assim, gente, quando a gente chama a pessoa pra ela vir aqui pra gente entrevistar ela, normalmente a gente faz uma tarefa de casa, né? Então a gente dá uma olhadinha nas viagens que a pessoa fez e tudo mais pra gente conseguir direcionar e perguntar sobre os destinos. E a gente, sempre quando a gente falava de trazer o Dalto aqui, a Carla sempre falava sobre um safari na África. Sobre essa. E outras viagens que elas não são tão convencionais. Você tem alguma preferência de viagem? Uma viagem frio, uma viagem calor, ou uma viagem mais histórica? Qual que é a sua preferência? Na verdade, eu gosto de tudo. Eu gosto de conhecer lugar. Eu gosto de conhecer cultura. Né? Então... eu sempre tento, depende da época do ano, se é uma época de inverno, eu gosto de frio, eu gosto de neve, eu gosto de esquiar, então a gente tenta ir para um lugar assim também, mas eu tenho uma lista de lugares que ainda eu quero conhecer, mas não tem mais exatamente uma preferência, tem que ser praia, tem que ser frio, não. Uhum. Mas geralmente quando a gente monta uma viagem, eu tento antes estudar bem local, cultura, para realmente aproveitar, sabe? Ir lá e conhecer mesmo, né? E sempre eu tento fazer alguma coisa diferente em cada viagem, né? Então, como toda a África, a gente foi para África, teve safari, sim, mas eu fiz um mergulho com o tubarão branco na gaiola. Ai, jura? Lá em Bay, lá. Foi uma coisa fantástica, assim, sabe? Uma experiência, assim, para mim. Então, eu sempre tento encaixar alguma coisa. Esse a Maria não foi. Não, a Maria, ela foi para a África junto, mas ela tava com 7 anos. Ela não tinha permissão nem para estar no barco. Então, a Aliciane e ela tiveram que ficar no hotel. E eu fui sozinho no barco. Você sabe que eu tenho eu geralmente não tenho restrições de viagem. Eu encaro qualquer parada, como qualquer parada e tudo mais. A única coisa que eu tenho um pouco de restrição é coisas relacionadas a animais. Porque, por exemplo, eu fui pra Disney, eu não fui ver o show das baleias e tudo mais, porque eu acho aquilo uma judiação. Mas esse tipo de passeio, quando o ser humano ele é inserido aonde o animal tá, e o animal tá ali vivendo a vida dele, ele não é tirado do meio dele, que ele continua. Aí isso eu acho fantástico, eu acho sensacional. Porque a gente morre de vontade de ver um bichão desse de perto. Mas você tirar ele pra botar ele numa exposição é muita tristeza, judiaria. Não, você tem razão. Esse passeio do Tubarão Branco foi interessante porque é o seguinte, a empresa que organizou isso lá na África é uma empresa de proteção. Então, é realmente num lugar de passagem do tubarão. Não é um lugar que eles alimentam o tubarão, ou o tubarão tá lá tipo em cativeiro. Não. É uma baía e é passagem. Tanto que eles avisam, você vai para lá, você pode ver ou não o tubarão. Não é garantido que tu vai chegar lá e tenha um tubarão. E no dia que eu fui, teve uma fêmea, que segundo eles, né, eu não entendo nada disso, uma fêmea muito grande, mas era um Sério? Muito grande. E ela era nervosa ou era tranquila? Assim, aquelas coisas que a gente vê no YouTube, na internet, que eles vêm, morde a gaiola, tudo aquilo é muito raro acontecer.
Mas eles são, de certa forma, curiosos. Então, realmente, ele vinha com aquele bocão, aqueles dentes na gaiola, assim, muito próximo, né? E é muito grande, assim, é uma coisa muito grande, assim, sabe? Mas foi uma experiência, assim, que é algo que quem puder, eu falo, tem que... É muito... Olha, o meu maior trauma de passeios com animais, e que eu defini isso na minha vida, foi quando eu fui pra Argentina e eu fui no zoológico de Lujan. Foi a minha primeira viagem que eu fui. E as pessoas falam assim, porque eles não estão dopados. Eles estão. O bichinho fica com o olho assim, ó. Aí você vê... É muito estranho. Eu conheci lá também, né? Você olha... Você entra na jaula deles lá e realmente dá pra ver que eles não estão à vontade, né? Eles falam que não, é só o cuidado, mas eles nem interagem. Eles estão com o olhar perdido, assim, ó. Não combina com a natureza, né? E fora esse da África que você fez, quais outros lugares, assim, inusitados que você pensa, assim, você fala, nossa, esse aqui poucas pessoas conhecem, mas vale a pena o passeio? Assim, a da África, que eu comentei acho que daqui poucas pessoas conhecem, né? O passeio que eu fiz agora, eu fiz a viagem agora em junho, nós fizemos uma viagem, foi Israel e Egito. No Egito eu fiz algo muito legal, que foi o cruzeiro no Rio Nilo. Foi um cruzeiro muito legal e num dos dias eu fiz o passeio de balão. De balão. E que foi muito legal, porque foi um passeio por cima do Vale dos Reis e das Rainhas lá no Egito. Nossa. Então é algo assim, uma visão, a gente viu o amanhecer, né? Então você vê o sol nascendo, assim, é algo muito legal. Então são coisas realmente que eu acho que... É como se fosse uma miragem, assim, que você vê de longe, né? É bem interessante. Nossa, eu acredito. E a recepção no Egito? Porque o Egito tem vários clientes nossos, né? Que quando a gente organiza a viagem deles, eles vêm perguntar, né? Sobre a questão da organização no Egito, questão de segurança. O que você tem para dizer para quem tem vontade de visitar o Egito? O que você tem para dizer sobre um roteiro lá? O que tem que fazer? E essas curiosidades básicas, assim. O Egito, que realmente tem que ter cuidado é a questão de segurança, né? Ele é um país que tem uma certa insegurança. Eu acho que você ir para lá sem ter guia ou ir totalmente por conta, não que tu não possa fazer, mas a chance de você ter alguma dor de cabeça, algum perrengue aí é grande. Né? Então, nós organizamos com uma empresa. Foi uma empresa aqui do Brasil, mas a parte do Egito, essa empresa, ela contratou uma empresa lá do Egito mesmo, que é a Exotic Tours do Egito. Sensacional. Os caras, assim, foi 5 estrelas mesmo. Tava eu, minha esposa e minha filha só, van só pra gente. Recebeu a gente com flores, os hotéis maravilhosos, cruzeiro 5 estrelas, guia 24 horas com a gente, inclusive no cruzeiro, o guia ficou no cruzeiro. Falando em português, inglês? O guia falava... Nós pegamos 3 guias durante a viagem do Egito, né? Português ou um portunhol. Um portunhol. Mas assim, muito tranquilo, sabe? E sem o guia, o que a gente nota? Não aproveita. Porque é muita história, muita coisa, tem muita coisa para ver lá e você só com guia, sem falar a língua deles, é complicado. Mesmo que você estude história, por exemplo, eu sou formada em história, né? E se eu fosse, né, Egito, tem que ser com guia, porque são os detalhes, porque tem coisas que mesmo que você estude numa história geral, se foi um bom aluno de história na escola, gostava, já era apaixonado pelo Egito Antigo, o detalhe, o ponto, é exatamente onde aconteceram as coisas, você não vai saber pelas fotos, né, dos livros. Com certeza, e depois assim, você vai num daqueles templos lá, ele vai mostrando, olha esse detalhe dessa pintura aqui, ó. Então são coisas que do livro você não vê. Exato. Mesmo quando a gente fez o passeio dentro do museu egípcio lá no Cairo, Museu do Cairo, o guia foi junto e o que ele explicou pra gente dentro do museu, com certeza se a gente estiver sozinho, a gente não teria aquela explicação, sabe? Eu e a Carla, a gente normalmente organiza as viagens para as pessoas, mas algumas pessoas, elas realmente confundem isso, o você organizar a sua viagem com o você ter um guia. O que é um guia? Qual que foi, assim, o papel fundamental do guia para vocês? E a organização de toda a viagem de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, o guia, na verdade, o que ele é importante? O guia, ele vai te desenrolar os passeios lá onde você vai conhecer, né? O guia é alguém que fala a língua local fluentemente, né? Então, lá
No Egito eles falam árabe lá e aí, o que a gente vai... né? Então ele se entendia, ele desenrolava, até a questão de entrar nos lugares, tinha fila, tudo, ele desenrolava tudo. E assim, até a questão, assim, a alimentação, ele estava junto, ele ajudava, ele orientava a gente. Então foi algo que eu acho que vale muito a pena. Tem lugares que a gente consegue viajar sozinho. Tu vai para os Estados Unidos, fala inglês, você se vira, aluga carro, tu monta a tua viagem, vai muito tranquilo. Agora tem lugar que não adianta você ir sozinho. E acho que nós temos um conhecimento muito deficitário da cultura oriental, né? Sim. Tanto da parte da Ásia, tanto a parte africana, da parte, enfim, dos países... Bom, você é mais geográfica do que eu. Na verdade, é porque assim, o Egito é um país que fica no continente africano, mas ele faz parte do mundo árabe, né? Tá na divisa, ele tá ali na divisa. Então, ele acaba tendo os traços culturais asiáticos, que o Oriente Médio faz parte da Ásia, né? Que é a antiga Ásia Menor. Mas, então você acaba... A gente realmente não tem muito conhecimento do como está hoje. A gente estuda na escola, às vezes, né? A parte histórica, mas como é o Egito hoje? Qual é a atualidade do Egito hoje, né? Uma coisa que a gente notou lá no Egito é assim... O Egito é um país, hoje, é um país pobre. Né? Você chega lá, você até dá uma decepção no primeiro momento, falando, nossa, né? É um país realmente sofrido, vê que a população é sofrida. Sim. Mas em termos de turismo, eles têm muitas coisas bonitas, eles têm um atendimento muito bom para turista. Então eles têm hotéis bons, eles têm a parte do Mar Vermelho, eles têm alguns... Nós acabamos que a gente não conseguiu, por causa do tempo, fazer isso, mas eles têm resorts muito bons lá. Mas assim, voltada para o turismo. A população egípcia mesmo, a gente vê que é um povo sofrido, sabe? Eu não esperava, na verdade, que fosse tanto assim. Uma coisa que me deixou muito decepcionada quando eu fui pesquisar a fundo o turismo no Egito é porque as pirâmides não ficam isoladas, elas ficam na cidade, né? A cidade está avançando ali, né? Avançou ali. A pirâmide está dentro da cidade, tem os hotéis, os hotéis próximos lá, do hotel, você está enxergando a pirâmide. Tem Airbnb, tem hotel de luxo, hotel 3 estrelas, hotel nada estrela. Tem tudo ali ao redor, então você consegue se hospedar. Quem acho que ali com um planejamento bem... Para todos os gostos e preços, né? Isso você tem. Mas de maneira geral, o Egito, claro, né? Que se você quer ter uma experiência exclusiva é outra situação. Mas de maneira geral, o Egito é um país barato. Ele não é um país caro. A alimentação, as coisas não. Né? E a comida é muito esquisita? Comida base árabe. Só que eu vou te falar que comparando com a comida, por exemplo, de Israel, que também tem uma comida que pega essa parte aí, eu gostei mais da comida do Egito. O tempero, achei mais suave. Comeu carne de camelo? Não, de camelo a gente não comeu. Não comeu? Não. Mas não, lá é muito tradicional, não é? Porque eu não tive oportunidade. Porque igual que eu fui pra África, eu experimentei o que me traziam lá. Eu experimentei, eu não tenho... Ué, se estão servindo, tem gente comendo, por que eu não vou comer? Gente, eu vi um dia, porque eu adoro assistir coisas do Egito, eu amo. E eu vi um passeio que eles faziam lá, e era o seguinte, você ia pro meio do deserto, e lá naquele deserto você tinha uma experiência como se você vivesse numa época nômade. Então tinha como se fossem umas barracas que você dormia e eles te serviam coisas que teoricamente eles comeriam naquela época. Sei lá, tâmaras e carne de camelo. Eu tomei leite de camelo. Todos os jeitos que você possa imaginar. E aí? É porque, primeiro, na época, eu não tomava nem leite. Nenhum tipo de leite. Logo um de camelo. Aí eu falei assim, gente, mas eu tô aqui, porque eu fiz isso, eu tive essa experiência. Falei, mas eu já estou aqui, então eu vou ter que tomar isso aqui. Mas tô bem assim, né? Tá, tomei. Parece um leite condensado. É mais grosso, assim, sabe? É mais amarelado. É muito bom. Mas então você fez numa viagem só, Egito e Israel. Israel. A gente dividiu a viagem em duas, na verdade, uma viagem só. A gente foi primeiro a Israel, a gente foi com um grupo cristão. Foi uma viagem mais espiritual, né? Nós ficamos lá 10 dias em Israel. Você se batizou no Rio Jordão ou não? Batizei, mas na verdade sim, eu já sou batizado. Então mas você fez um ato profético lá. Sim, mas fomos. Né? Foi. Faz parte, vale a pena. Né? Bem interessante. E daí de lá a gente se separou do grupo. O grupo voltou pro Brasil e eu resolvi emendar mais uns dias de férias. A gente acabou ficando 20 dias viajando. Quantos dias em Israel, quantos dias no Egito? Ficou 10 dias em Israel, ficamos 8 no Egito, 2 em Paris.
Ah, que você fez um stopover. Ele também é o apaixonado do stopover. Eu sempre, quando posso, aproveito. E tinha escala. É pra Air France, escala em Paris. Eu mandei, né? Como isso aí, vai que cola. Vai que cola. Aí me mandaram, não vai ter custo nenhum, a gente remarca. Falei, opa. Bom, que bom. A gente faz isso previamente com os nossos clientes, né, Babi? A gente Tem já- algumas empresas que elas, quando você vai comprar a passagem, ela já tá lá te oferecendo. A TAP agora, eu fui cotar umas passagens, ela tá lá para qualquer destino que você for da Europa, você tem até 10 dias de stopover de graça em Lisboa. Olha só. Então para qualquer menos para passagens compradas com milhas, tá, pessoal? Então, olha, o pobre ele não tem um minuto de paz. Não dá pra viajar com milhas Não querendo dá. fazer Não stopover. dá. E me conta conta pra mim, assim, na verdade eu tenho bastante curiosidade, como que é esse roteiro espiritual que é feito em Israel? Como é que ele funciona? Assim, claro, tem vários, né, roteiros que a gente fez com o seu evangelho, então foi uma igreja evangélica. Tinha 3 pastores junto conosco o tempo todo, né? Então foi interessante que a gente foi vendo as passagens da Bíblia, conhecendo ao vivo isso. Tipo, os lugares que Jesus passou. Exato, em cada local tinha uma ministração para um dos pastores. Então foi algo assim muito forte. Foram 10 dias assim, né? De arrepiar. É isso mesmo. Você chora o tempo todo, né? Não sei se você é chorão, mas eu certamente choraria. E é engraçado que várias pessoas já tinham contado pra gente. Olha, que você chega lá, tudo vai falar contigo. E é verdade, você desce no aeroporto em Tel Aviv, tu já sente um outro ar, assim. E tudo fala contigo, né? Se você vai aberto espiritualmente, tudo fala contigo. E é uma experiência, assim, que eu acho que quem puder, todo mundo tinha que passar. Tanto que a gente está programando um retorno agora em 2025 para lá. Eu, minha filha, minha esposa, um outro grupo. Aqui a gente está ajudando a organizar esse grupo. Para fazer algumas coisas a mais. Porque, na verdade, tem muita coisa. Você não consegue. Né? Se você for fazer conhecer todas as passagens que você queria, os locais, você precisa de bastante tempo. E assim, porque quando Extrapola, inclusive, Israel, né? Vai ali na região. Quando a gente é cristão e que você começa que você, por exemplo, eu vim de uma família muito religiosa. Então, por exemplo, eu sou católica. Mas a gente tinha, no final do ano, a gente vai na igreja e faz a via sacra, né? Então, a gente vai lá, reza todas as partes lá de Jesus e tudo mais, larará. E na nossa cabeça você não tem noção da distância que isso é, porque isso é um caminho que foi percorrido. Então eu acho muito, muito legal você ver a história contada no lugar. Isso não só religioso, enfim, mas todas as histórias, eu acredito. E assim, eu acho que é algo... Por uma coisa assim, né? Eu sempre tive a crença, né? Eu sou evangélico, não faz muito tempo. Tá fazendo aí quase 2 anos. Que felicidade, que legal. Tô muito bem. Mas assim, você estando lá e vendo ao vivo, aquilo assim é uma confirmação. Não, isso tudo é real, né? Tudo aconteceu. Então, e aí, além de tudo isso, foi possível ou deu tempo de acontecer algum perrengue lá? Acontece esse tipo de coisa numa viagem assim tão diferenciada? Não foi vamos dizer assim, o maior perrengue que eu já tive. Foi um perrengue bem leve, né? Mas foi engraçado. Enquanto nós estávamos com o grupo em Israel, tudo tranquilo. Quando nós estávamos no Egito, tudo tranquilo, assessorados 24 horas, né? Chegou Paris e estávamos por conta, né? Estavam acostumados. Aí já estava mal acostumado. E foi uma coisa que aconteceu engraçada, foi o seguinte. Na última noite, nós ficamos 2 noites em Paris. Na última noite, a Maria Eduarda, a gente já tinha ido ao meio-dia almoçar lá num restaurante aqueles da Torre, tudo que ela queria e tal e tal. À noite ela falou assim, pai, eu queria ver a Torre iluminada. Aí eu falei assim, tá, só que Paris estava escurecendo 11 horas da noite agora. Julho, verão. 11 horas. Eu falei, tá bom, Maria, nós íamos sair do hotel no outro dia às 6 da manhã. Eu falei, tá bom, então já vamos esperar lá, né? Aí, próximo do nosso hotel, a gente estava no hotel bem no centro, lá próximo tinha uma estação de metrô. Eu falei, vamos pegar o metrô, então vamos, né? E o que aconteceu? Eu comprei os ticketzinhos do metrô, tava eu, a Maria e a Aliciane. A gente passou na máquina, liberou a catraca, nós entramos... Mas logo que a gente entrou, na lateral tinha uma lixeira. Aí eu automático peguei aquele papel da lixeira. A Maria Eduarda também, a Aliciane também, fomos. Quando nós descemos na estação, lá próximo da torre, quando a gente desceu, tava o pessoal que faz a fiscalização.
E ele já veio em cima já, e o ticket, eu fui explicar. Mas como que tu jogou fora? E deu uma lição de moral em nós, assim, né? E aí, não, vou ter que multar 50 euros por pessoa. Jesus, gente! Aí eu já comecei a fazer conta, eu falei, não, mas peraí, olha. Mas realmente, assim, é claro que é um conhecimento que para eles todo mundo tem. Mas eu, sinceramente, não me toquei disso em nenhum lugar. Inclusive, eu questionei isso para ele. Tinha escrito que eu tinha que guardar o ticket. Eu tinha escrito que eu não podia jogar esse ticket fora. Não tinha, não tem em nenhum lugar. Sim. Lá em Israel, quando você compra a passagem, na frente tem lá escrito que a passagem é um cartão digital que você compra, você entra no transporte lá em Jerusalém, lá, tu entra no transporte, o que acontece? Você pode ou não passar na catraca, não é bem uma catraca, é só uma bilheteira lá, você pode ou não encostar, só que está escrito, se te pegarem é tantos euros, tá bem informado. E lá em Paris não tinha essa informação. Aí eu questionei ele... O cara foi bem duro comigo, né? Aí daqui a pouco ele viu a situação, ele acabou deixando por 30 euros cada um. Né? Nossa, mas ainda assim, né, gente? É muito caro. A vontade que dá de falar assim, ó, em que mundo que vocês vivem? Que vocês têm papelzinho aqui, criança. É verdade. E aí a gente aproveitou, enfim, né? A gente vai fazer o quê, né? Tem que dar risada, né? E uma coisa que a gente aprende. E aí na volta... Quando nós fomos voltar, ele estava de novo lá, mas ele já tinha terminado o turno dele, ele estava conversando com o pessoal. Quando ele viu a gente, ele começou a abanar, ele fazia sinal pro cartão pra gente. Mas sabe que eu passei por uma situação exatamente... E eu acho que foi na mesma estação, porque eu estava indo pro Júlio Verne, que é o restaurante lá da Torre, e eu tava imagina, você vai no Júlio Verne como? Vestido de calça jeans? Não, né? Você vai com um vestido de paetê, né? Eu tava toda produzida e eu tava com um casaco por cima, e aquele meu casaco tava cheio daqueles bilhetes. Aí eu cheguei lá e falei assim, cara, não vou chegar num restaurante com esse casaco, vai cair bilhete de metrô, vou jogar fora. Pois foi eu jogar fora logo na sequência e eu tive que pagar os 50 euros. Eu paguei os 50 euros. Gente, mas eu quero saber o maior perrengue. Agora você falou que esse não foi o maior, mas qual foi o maior? Foi o seguinte, a última vez que nós fomos para os Estados Unidos, eu, a Aliciane e a Maria Eduarda, nós fomos para Orlando, foi para comemorar o aniversário da Maria Eduarda em 2017 lá. E é aniversário da Maria em setembro. Setembro é a época dos furacões. A gente já tinha ido uma época em setembro com a Maria Eduarda também e foi tudo tranquilo, né? E essa vez a gente foi, nós ficamos 15 dias lá, né? Eu aluguei um carro em Miami, fiz todo aquele trajeto, subi, passei Parque da Lego, fomos para Orlando e estávamos lá. E aí era segunda-feira, nosso retorno era no sábado. E lá a gente não fica vendo TV, essas coisas. Tá aproveitando, né? Não tava nem aí, né? E a gente chegou no hotel e, por acaso, a Alice foi tomar banho, ia sair para jantar e tal. Eu liguei a TV, o pessoal falando do Irma. Nossa! E quando começaram a falar, aquilo, sabe? Eu falei assim, não, esse negócio aí é sério. E aí eu tenho parentes que moram próximo de Orlando, aliás, de Miami. Liguei para uma prima minha, falei assim, Luciana, não, eu falei, Lu, que história é essa? Falou, não, seguinte, nós não estamos mais nem aí em Miami, a gente já está... Elas subiram para... Agora não lembro qual a cidade que eles subiram, tem um outro primo meu que mora. Falou, a gente já está aqui, só que tem um detalhe, cara, já é segunda noite, tu nem experimenta sair daí que tu não vai conseguir combustível, não vai conseguir nada. Vai pro mercado, se vira, compra coisa e fica no hotel. Porque é a dica que eu te dou. Se você tentar pegar trânsito aí, vai ficar ruim. Na Geórgia, ela estava na Geórgia. Bom, né? Paciência. Então, a Aliciane, isso a gente já era de noite. No outro dia cedo, vamos passar no mercado. Quando nós chegamos no mercado, aqueles Walmart, tava vazio. Não tinha mais água, enlatado, suco. Nada. Parecia cena de guerra, de filme. Quando eu vi aquilo, eu senti. Aí eu falei assim, não, o negócio é sério, né? E a gente não é acostumado com essas coisas. E a gente teve que rodar alguns mercados para poder conseguir alguns alimentos que eles indicam. São alimentos enlatados, que não precisam de fogo, de nada, água. A gente acabou conseguindo comprar. E aí, tentando entrar em contato com a empresa aérea. A empresa aérea falou, não, o meu voo era no sábado. O seu voo foi suspenso. Isso era que dia? Isso agora já era na terça. Terça. E era no sábado. Né? E a previsão era do furacão chegar no sábado lá em Orlando. Nossa, isso na terça já estava nessa situação? Não, estava nessa situação. Algo assim, só que a gente também não prestou atenção, né? A gente estava... Aí,
Falei, não, tudo bem, né? Opção, então me muda para primeira classe. Não tem. Me manda para qualquer outro lugar aqui dentro dos Estados Unidos. Não tem. Me manda para qualquer país para fora dos Estados Unidos. Não tem. Não tinha, sabe? Independente do que eu quisesse gastar. Não tinha. Daí eu falei com a Aliciane, paciência, vamos ficar aqui, né? Vamos fazer o quê? Tá, e aí, bom, vamos aproveitar os parques tudo vazio naquela semana. Aproveitamos todos os parques, mas assim, aí quando começou na quinta-feira, começou os Red Alert que vem nos iPhones, que são avisos do governo falando que tá chegando, tava se aproximando, que era pro pessoal procurar abrigo. Aí no hotel os caras começaram a fazer barricadas nas portas, começou a estacionar ônibus com salva-vidas, com pessoal de segurança. Eu falei, nossa, né? Que nos espera, né? E a gente não tinha o que fazer. Aí na quinta-feira a gente encontrou um grupo aqui de Cascavel, que também estava lá. Eles falaram, não, a gente vai tentar ir para a Geórgia. Que eles também tiveram... Sim. Eu falei, cara, mas me avisaram, vamos ficar sem combustível. Ah, porque nós vamos. Eu falei, não, então beleza, nós não vamos, né? Vocês ficaram. Nós ficamos. Na sexta-feira aproveitamos o último parque, até foi o SeaWorld, se não me engano, a gente foi. Aí quando eu estava saindo do parque, eu fui dar uma olhada nos e-mails, tinha um e-mail da agência da empresa, era a Latam, que eles estavam mandando um avião com os comissários americanos que queriam voltar para ficar com as famílias e eles iam aproveitar esse avião para trazer quem eles conseguissem de volta do aeroporto de Orlando. Mas não tinha lista de reserva, nada. Tinha que ir para o aeroporto e ver. Bom, eu cheguei em casa, lá no hotel lá, eu falei, você vai mandar as coisas, eu vou me mandar para o aeroporto ver o que a gente faz. Fui para o aeroporto, cheguei lá no aeroporto, daí eles informaram, não tem desespera nada. Amanhã, a partir das 7 da manhã, nós vamos ver e vamos marcar quem que vai, quem que não vai. Bom, arrumamos todas as coisas, arrumamos todas as malas, era 5 e pouco da manhã, a gente vazou do hotel já, vamos para o aeroporto. Na chegada do aeroporto, parecia filme que a gente vê de cinema, assim. Os carros abandonados por cima das calçadas, com as portas abertas. Uma confusão de gente naquele aeroporto, assim. Eu nunca vi filme, sabe? Cena de guerra. Aí chegamos lá no aeroporto, eu fui falar com a moça lá, falou assim, fiquem aí que a gente daqui a pouco vai começar. Aí quando foi umas 9 da manhã, ela chamou nossos nomes. Olha, conseguimos 3 vagas para vocês. Eu falei, opa, deu certo, né? E aí eu falei para ela, tá, mas a gente está com alguns alimentos que a gente comprou, né? Que a gente... Dá para a gente doar, então, para alguém e tudo? Ela falou assim, doa para mim. Eu não consegui sair para comprar. E era uma brasileira. Daí a gente doou tudo para ela. A alimentação, tudo que a gente tinha, né? E a gente acabou saindo de Orlando no último voo, antes de fechar o aeroporto. Foi o último voo que saiu de lá. A gente saiu, acho que mais 5 da tarde desse voo. E geralmente o voo Orlando-São Paulo é um voo aí de 8, 9 horas, né? Nós levamos quase 14 horas, porque ele teve que desviar. Isso que eu ia perguntar. Teve que fazer algum desvio de rota? Teve muita turbulência? Turbulência, sabe? Então foi algo assim que a gente aprendeu que não é muito legal em setembro. Mas turbulência forte, assim? Turbulência forte. E aí eles não tinham serviço de bordo, porque na verdade eles foram realmente... Foi um voo de resgate, entre aspas, né? Então assim, eles deram algumas aguinhas, deram umas bolachinhas e não tinha alimentação normal dos voos, tudo, sabe? E o voo... E você com criança no voo. Mas deu certo, né? Nossa. E aí os amigos que estavam lá, eles acabaram tentando na estrada, acabaram ficando no meio da estrada. Eu sei que eles conseguiram remarcar a volta para o Brasil 10, 15 dias depois só. E deixa eu perguntar, você tem noção de como é que ficou o estado que ficou o hotel, caso vocês tivessem ficado? Na verdade, o que acontece? O furacão Irma, quando ele chegou próximo de Orlando, ele não chegou a tocar o solo. Ele abaixou, virou uma tempestade extratropical, né? Que fala. Então ele baixou, não teve aquela intensidade toda, né? Mas faltou luz, aquela confusão, porque estava faltando combustível, estava faltando alimento e tal, mas não chegou a ter tanto estrago.
Nossa, que certo. Eu, quando fui pro Havaí, eu tive uma situação parecida com essa, por conta de uma tempestade, que eu cheguei no hotel, no nosso hotel, eles entregavam tipo um jornal com as condições meteorológicas, porque é uma ilha, é um negócio diferente, então precisa mesmo disso. E aí, eles deixaram bem grande, assim, falaram assim, ó, recomendamos não sair nos próximos 2 dias do hotel por conta disso. Falei, pronto, vou ficar 5 dias aqui. 2, mas aí acabou não acontecendo nada. Mas foi um susto também. Eu falei, gente, e agora? Tô longe de tudo, né? Porque você estando no Havaí, você tá longe, né? De muita coisa. Não é fácil você chegar. E a situação... E gera pânico. Daí eu tava... Até como eu era o chefe da família lá, eu tava tranquilo e tal, né? A Aliciane chorando dela. Imagina! Ela ia pro banheiro orar, a Mariduarda tava com 7, 8 anos aí, também não podíamos demonstrar pra ela. Desespero, né? Sabe? Mas ela entendeu? Ela sabe que ela passou por isso? Sabe, ela entendeu. Porque ela lembra, né? 7 anos lembra. Eu vejo o Otávio. Nossa, se é o Otávio... Gente, o Otávio é muito... Meu filho tem 6 anos. Eu não sei como é que ela era, mas o Otávio, ele parece um mini adulto. Então, ele conversa, ele sabe, ele pergunta, tá, mas vai chover? Vai isso? Vai aquilo? Então, é muito engraçado. E fora essas, que são extremamente inesquecíveis, existe alguma outra viagem que foi, assim, inesquecível na sua vida? Tem, com certeza. Né? A gente... Sabe uma viagem que chamou muito a atenção minha e da Aliciane? Foi uma viagem que a gente fez de lua de mel. Porque quando a gente foi fechar o pacote, nós fomos pensando em ir para o México e tal. E na agência de viagem, a menina que atendeu a gente nos convenceu de ir para Cuba. Vão para Varadeiro. Eu falei assim, cara, Cuba, né? Eu sempre... nada contra, mas eu nunca tive uma veia de esquerda, assim. Eu falei, não tá louco, você vai mandar para Cuba? Vão para Cuba. Tá bom, né? Então, ela foi tão convincente que a gente foi. E foi uma viagem maravilhosa. Nós fomos para Varadeiro, a gente ficou num hotel da Meliá. O quarto tinha 3 andares. Assim, era uma coisa que eu nunca vi isso na vida. O hotel, o atendimento no hotel. Era um all inclusive, mas assim, era freixinê liberado o tempo todo. A alimentação era uma coisa assim, sabe? E fora lá, depois a gente fez ficou mais 3 ou 4 dias em Havana mesmo. E a gente foi conhecer toda a parte histórica de Havana. Muito interessante, né? Então a gente foi naqueles bares, no La Floridita, Bar Del Med, são bares famosos, onde o Hemingway ia, tudo. Então a parte de história, assim, muito legal. E isso chamou muita atenção, porque foi uma viagem, assim, tão boa, tão barata, comparando com tudo que a gente já fez. Sim. E apesar de estar lá em Cuba, mas um luxo que a gente vivenciou lá. E deixa eu te perguntar, você tinha a sensação de que eles estavam meio, tipo assim, uns 10 anos antes, uns 15 anos antes? Depende como é de que você é? tá, na verdade, em Cuba, né? Nessa parte histórica dá essa sensação mesmo. É que assim, o que a gente... Aí tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom, o que a gente presenciou, viveu. O lado ruim, a gente se vê o sofrimento do povo. A gente parava para conversar. Eu gosto muito de conversar nas viagens, né? Então a gente parava para conversar. Assim, eles realmente falam com medo, porque estão sempre vigiados. Mas não sabem quem você é, né? Sabe? Do sofrimento deles nesse sistema, né? E até quando a gente chegou no hotel em Havana, me chamou a atenção que era um meliá gigante. O quarto era gigante, assim, com todo envidraçado para a Baía dos Porcos. Tu vê o castelo lá e tal. Uma coisa assim, a fortaleza deles. E na entrada do hotel, os caras estacionando Mercedes, Audi, BMW. E eu peguei e perguntei pro cara... Não, onde que tá vindo isso aqui? Escuta, o que é isso? Ele deu uma olhada para um lado, para o outro e falou assim, olha, Cuba tem 2 tipos de socialismo. O socialismo do povo e de quem manda no povo. Então é algo muito injusto, assim, sabe? O povo controlado, eles têm alimento... Hoje eu não sei como é que tá, mas quando nós fomos, né? Faz 15 anos que a gente casou. O Fidel ainda estava vivo naquela época. Assim, então, eles tinham cotas, né, de alimento, tudo controlado, tudo. Mas aí o cara que era o chefe da estatal, o cara que era o esportista, o cara que era o artista... O cara podendo frequentar ambientes, estacionando BMW. Logo que eu me formei... Sabe, uma coisa muito, muito ruim isso. Só que essa visão que muitas pessoas não têm. Logo que eu me formei, eu sou enfermeira também, de formação há muito tempo atrás. Eu trabalhei 2 anos no interior do Pará.
Lá numa cidadezinha ribeirinha, bem pequenininha e tudo mais. Na época, a gente recebeu o Mais Médicos. E eu recebi na unidade básica que eu trabalhava um cubano. Nossa, eu fazia podcast todo dia. Eu sentava e eu queria muito saber isso. E ele contava umas coisas assim que quando a gente tá aqui, você não imagina. Ele dizia assim, lá tem fazendeiro. Você falou pra mim, lá tem fazendeiro, lá tem o cara que tem a fazenda e ele é riquíssimo, ele tem carro importado, ele tem isso, ele tem aquilo. Lá tem a galera que trabalha em determinado escalão da sociedade, o cara manda, entendeu? Ele falou assim, agora as outras pessoas não, daí elas podem chegar só até um determinado ponto e dali elas não podem passar. Exatamente. Né? Então ele sempre comentava muito isso, mas não é a primeira pessoa que fala o quanto Cuba é um destino muito legal e muito bonito. A natureza é muito bonita. É Caribe, né? Então tu pega aquelas águas assim, aquele azul, aquela água clara. Eu fiz mergulho lá, né? Então eu adoro fazer coisas diferentes toda a viagem, né? Fiz mergulho lá. Foi muito legal o mergulho que eu fiz lá. Então, assim, é um lugar também para se conhecer, bem legal. Na verdade, assim, aqui no Brasil não tem muita divulgação sobre Cuba. Eu fui para Cuba com minha professora de francês. Ela falou, porque ela já tinha ido, ela tem uma amiga cubana, ela falou, vamos para lá. Eu fui, eu não tinha planejado absolutamente nada, porque eu falei, vou seguir junto com ela. Mas foi difícil chegar. O seu voo foi como? Panamá, foi pela Copa. Pela Copa. Foi o que eu fui. Panamá lá. Isso. É uma viagem meio longa, assim. Por falar nisso, a Copa tá com stopover no Panamá, tá bom? Então vocês também podem ir para qualquer lugar, eles estão oferecendo stopover. Eles têm aquele hub, né, que eles falam lá na sala. Eu inclusive parei e conheci o Panamá, sim. Porque parou por 17 horas e foi durante o dia. Conheci o Panamá. Conheci o canal do Panamá, né? Que eu queria, porque queria conhecer, enfim, foi na situação. Mas voltando a Cuba, eu achei, assim, um país incrível, a população muito afetiva eles com você, são queridos. Eles te atendem muito bem mesmo, sabe? O Caribe como um todo, né, Exato. gente? O lugar do paraíso que é aquele, ui, que delícia! Esse calor chegando aqui. Eu só consigo pensar no Caribe Olha, esses dias, eu tinha um amigo que ele dizia, olha, se eu ganhar na Mega Sena, eu quero trazer o mar pra Cascavel. Não seria uma má ideia, só que eu acho que seria um pouquinho difícil. Dalto, e vocês fazem compras? Vocês costumam fazer compras? Tem um dia de compras? Vocês gostam? Costuma, mas vamos lá. E são fases, né? Aí já teve a fase de comprar as lembranças. Eu vou viajar para tal lugar, vou ter a lembrança, o bibelôzinho, não sei o quê. Hoje a gente não tem mais isso. Mas a gente sempre tenta, na viagem, organizar um dia de compra. Compra do quê? Depende de onde a gente está, né? Então, agora a gente fez o stopover lá em Paris. Poxa, a gente foi um dia fazer lá, uma tarde, a gente foi fazer compras, né? Se vai para os Estados Unidos, tem um dia de compra. Não tem como, né? Cuba, a gente conseguiu comprar algumas coisas interessantes lá, sabe? Eu lembro que a Aliciane até calçado ela comprou, e bem interessante lá, artesanal, uns calçados assim, ela adora calçado. Então, assim, eu acho que tudo a gente consegue. E faz parte, né? É importante isso. Sim, mas não é compras de penduricalho, então, que é careco, como diz a Babi. Não. Vocês preferem comprar coisas mais a gente duradouras. Já teve essa fase, né? Já teve, mas agora já faz alguns anos que a gente não mudou. O que a gente compra, às vezes, são lembranças para outras pessoas, né? Então, agora a gente foi lá para Israel. Então, nossa, a gente trouxe coisas com cunho um pouco mais espiritual, mas lembranças para as pessoas mais próximas, pessoas queridas. O que é uma lembrança de Israel? Legal, assim. Vamos lá. Alguém que tem uma pegada um pouco mais espiritual, por exemplo, lá na beira do Jordão, você pode comprar um kitzinho que vem a terra, o solo de Israel, vem o incenso, vem a água do Jordão, vem tudo num kit lá, sabe? Vem o óleo deles lá, que é o óleo que antigamente eles faziam as unções. Então, assim, é um kit interessante, né? Agora, outros presentes. Por exemplo, lá em Jerusalém, a gente encontrou, assim, uns lenços muito bonitos. A Aliciane trouxe uns lenços, assim, bem legais para sim, né? Porque faz parte da cultura já, né? Uma coisa que é interessante, que não é comprar lá. Mas Israel tem uma moeda, que é a moeda de meio shekel. O shekel é o dinheiro deles.
O meio cheque seria o nosso 50 centavos. Mas o meio deles é 1 sobre o 2. Meio. E isso tem uma história por trás. Essa é milenária, essa moeda. Que é o seguinte, é você lembrar que você não consegue nada sozinho na vida. Você depende de outra pessoa. E na visão espiritual de Deus. Então, essa moedinha é uma moedinha que a gente trocou várias lá. E eu trouxe. Hoje eu sou líder de jovens da minha igreja. Então, para minha liderança, eu entreguei um para cada um. Profetizei em cada moedinha. Uma lembrança. Então, algo diferente. Ah, né? Isso é. Eu gostei. Eu acho muito legal esse tipo de lembrança que ela tem realmente um significado. Não só, tipo, tive aqui e lembrei de você. Estive em Porto de Galinhas. Fui pro Ceará e lembrei de você. Então me leva, ué. Exatamente. Existe alguma viagem, assim, que você acha que você precise hoje refazer ela para ressignificar, que hoje você acha que você olharia de uma forma diferente? Sim. Na verdade, quando eu conheci alguns países da Europa, a primeira vez, eu estava na faculdade. Eu fiz um estágio de 1 mês na Alemanha, estágio de cirurgia, e eu fiquei 1 mês com um mochilão nas costas passeando. Então foi muito legal, mas é um mochilão nas costas. Naquela época não tinha o celular, não tinha o Waze, não tinha Insta, não tinha nada disso, né? Então eram os guiazinhos. Sim. E cada cidade encontrava um brasileiro, conhecia, ia para os albergues e tal. Mas teve alguns lugares que eu conheci nessa viagem que eu gostaria de fazer hoje, por exemplo, com a minha família e com mais conhecimento, sabe? Para poder... Por exemplo, a República Tcheca, eu fiquei 15 dias na República Tcheca. Ô, louco! Porque eu tinha amigos lá, tenho ainda, são amigos até hoje, mas a gente, né, contato só... Hoje a gente já via rede social e tal, mas eu tinha amigos que estavam fazendo faculdade de medicina. E eles tinham vindo pro Brasil, ficaram 2 meses aqui. E aí, quando eu fui para lá, eu fui visitar eles. Eram 3 amigos lá. Sim. Aí eu passei Natal na casa um Ano Novo na casa do outro. Fui esquiar com o outro na divisa com a Polônia. E umas coisas então bem você saiu legais. da República Tcheca nesse período. Você não ficou só ali, né? Não, tá. Porque eu fiquei pensando, o que ele fez 15 dias na República Tcheca? Só que assim... Mas como eu tava com eles, eu conheci muitas cidades pequenas. Umas coisas bem pitorescas, assim. Tava com as famílias, né? Então, foi interessante. A cultura local mesmo. Exatamente. Mas eu tava com outra cabeça também, cabeça de faculdade e tudo. Então hoje eu gostaria de fazer esse roteiro com a minha família, mas mais organizado, mais... Você gostou da comida deles? Eu gostei. Porque eu também gostei, mas uma cliente nossa foi diferente. pra lá, achou muito gordurosa, muita nata. Mas eu gostei. Eu peguei época de inverno, né? Eu passei o Natal lá, Ano Novo lá. Se eu der no Natal, no lugar que eu tava, a gente pegou menos 24 graus. Nossa! Sabe? Louco. E aí, sim, até a mãe do meu amigo lá, ela fez um strudel, que eu lembro até hoje, aquele strudel que eu nunca comi um igual na minha vida. Então, mas a alimentação deles é muito boa. Daí a gente... Lá em Praga, a gente ia nos barzinhos, tudo, eles têm uns caldos diferentes, umas sopas diferentes, o zulak e tal, umas coisas muito legais. Eu gostei. Eu adoro os caldos goulash, acho que é o goulash, né? O zulak, tem 3 lá. Que gente, eu como caldo até na praia, na Bahia. Você me dirá de um caldo desse. Mas é gostoso, é uma comida mais pesada, assim, né? Porque tem realmente bastante gordura, mas é porque é um país muito frio, né? Pelo menos eu também fui no inverno, não sei como que é no verão lá, né? Mas não peguei menos 24, não. Foi... E agora, a pergunta que não quer calar aqui, minha gente. Qual será a próxima? A minha próxima viagem vai ser daqui 3 semanas. Ah lá, que inveja! 3 ou 4 semanas. Vou fazer algo que é o meu hobby preferido. Eu vou pescar. Ah, não acredito. Eu sou apaixonado por pesca. Eu tô indo pra Amazônia. Que legal. O ano passado fui 2 vezes pra Amazônia. Eu adoro pescar. E eu vou agora, dia 17, acho que eu embarco. Vou a Manaus, aí em Manaus eu vou a Barcelos e depois nós vamos pegar um barco-hotel que vai subir até quase na divisa com a Venezuela. E as meninas vão junto? Não, é mais pesado, vamos dizer assim. Por quê? A pescaria na Amazônia, ela é uma pescaria com isca artificial que é o dia inteiro. Tu começa às 6 da manhã. Vai até o final do dia. A gente fica... Geralmente, os pacotes de pesca são 6 dias de pesca. No 3º dia, tu já tá cheio de bolha nos dedos, tá? Sabe? É uma coisa... Eu adoro. Mas é uma coisa, assim, mais...
Agora, a Aliciane e a Maria adoram pescar. Já foram várias vezes comigo para Argentina pescar. Já fizeram outras pescarias Alguma coisa comigo, mais soft. Já foram uma vez comigo, mas a gente foi a passeio. Não fui a pescar. Se bem que eu aproveitei para pescar um dia. Eles já foram para Manaus comigo. A gente já foi passear nós 3 para lá também. Pantanal, nós não fomos. E eu nunca fui pescar no Pantanal. Quero. Mas eu vou te dizer o porquê que eu não fui pescar no Pantanal. Tem gente que vai brigar comigo. Polêmica. Então, a maioria das pescarias, não são todas, tá? Não estou falando isso. Mas a maioria das pescarias que me convidaram para ir para o Pantanal eram grupos que os caras iam para encher a cara, fazer confusão. E eu já não bebo. E eu gosto de pescar. Sim. Então eu o seu objetivo é a sabe pesca. que o pessoal fala, vai pescar, já associa com bagunça. Sim. Eu nunca fiz isso, porque eu gosto de pescar, né? Então, eu falo que quero ir para o Pantanal sim, mas quando eu reuni 3, 4 amigos que estão com a mesma intenção pra gente ir lá. Não que toda pescaria seja bagunça, mas tem gente que exagera. Não, olha só. Então, eu sempre filtro isso. Eu não vou com todo mundo. Você contando isso foi muito engraçado. Tem uma amiga minha que é muito minha amiga e o marido dela ama pescar. Mas o Marquinhos, um beijo pra você e pra Fábio. O Marquinhos é uma pessoa muito séria, sabe? E eu sei que porventura convidaram ele pra ir numa pesca dessa de bagunça. Acabou que ele não foi, mas quando voltaram, a história da bagunça se espalhou. Ele tava essa semana indignado. Ele dizia: você tá vendo? É aí que a gente leva a fama. Exatamente. Que os pescadores levam a fama. Exatamente, né? Enfim, são grupos, enfim, né? Mas igual esses que eu vou pra Amazônia, assim, então é um grupo. O ano passado fui 2 vezes, esse ano eu tô indo, que eu conheço o pessoal. Então a gente sabe. Até porque lá na Amazônia é diferente, você tá lá realmente no meio do mato, no meio da Amazônia, lá no meio da floresta, não tem isso. Mas, assim, né, eu realmente cuido muito com isso. E você já fez aquela, não só com Era com a minha pescaria? pergunta, tenho certeza. Não Vai. sei. Vai. É porque eu quero... Tem alguns lugares que eu vou low cost, mas tem alguns lugares que eu quero 5 estrelas. Pra Amazônia eu quero 5 estrelas. Eu quero ficar naqueles hotéis na selva. Essa é a minha pergunta. Você já fez isso? Quando nós fomos a passeio, nós ficamos um hotel de selva. Era um hotel... Agora eu não vou lembrar o nome, que já faz alguns anos isso. Mas era um hotel flutuante isso mesmo. No Rio Negro. E assim, muito bonito. O hotel assim, era muito legal. O atendimento deles, as comidas eram muito boas, assim, sabe? Então, foi bem legal. E você não teve um medinho, assim, de inseto, de bicho? Como que é esse cuidado nesse tipo de hotel? É que, assim, eu não tenho medo com essas coisas. Eu sou muito tranquilo, assim, em relação a isso. Mas um detalhe é o seguinte, lá na Amazônia, por exemplo, nas pescarias que a gente vai lá no Rio Negro, tudo, não tem mosquito, não tem pernilongo. A acidez da água não tem. Você não precisa levar repelente, nunca levei. Tá brincando? Da curiosidade Amazônia, boa? Nunca levei. Nas minhas que eu fui na Amazônia, nunca levei repelente. Nunca... Pra você ter uma ideia, o ano passado, eu fui agora em novembro que eu fui, teve uma noite que a gente foi pescar. Teve um dia que a gente resolveu pescar mais longe do hotel, lá da pousada. Dava umas 4 horas de barco. Aí eles falaram, não tem como voltar. Nós vamos ter que dormir na floresta. Vocês querem? Nós estávamos em 4, mais 2 guias. A gente dormiu na floresta, na rede. Na rede mesmo. Dormiu. Nada de bicho assim A gente tinha os bichos. Entrou anta no acampamento. A gente escutava barulho de bugio, barulho de onça. Todas as coisas. O lugar que os caras eles usam. Os locais lá eles usam para caçada e tal. Enfim, a gente posou lá à noite. Mas foi muito tranquilo. Agora, a experiência legal foi a que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha sentido o quanto que cai a temperatura por causa da umidade na madrugada. Era umas 2 da manhã, assim, eu acordei, eu estava encharcado e com frio, mas com frio absurdo. Isso em novembro. Por causa da temperatura que a noite baixa, por causa da umidade. Você já assistiu Largados e Pelados? Eu me senti assim... Gente, na minha família, o Pablo fica muito bravo. Mas eu sempre falo, se eu fosse levar alguém pro Largados e Pelados, ia ser o meu pai. Cara, o meu pai, ele se embrenha no mato, ele cata 3 árvores e ele faz um sobrado. Mas o turismo ali na Amazônia, então, tem um turismo bem organizado também. Tem. Inclusive, as pousadas que a gente vai para pescaria, tem algumas delas que tem turismo
ecoturismo. Eles fazem passeios com grupos para irem passear na floresta, para ir avistar pássaros, animais, para ter a experiência de posar uma noite na floresta. Eles fazem bastante coisa Mas disso. tem mais gringo de turista do que brasileiro lá. As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que hoje o turismo brasileiro está crescendo bastante na região, o pessoal né? tem ido, sabe? Toda vez a gente encontra grupos também brasileiros. Mas realmente o que mais vê é gringo. Porque até pela proximidade, né? Apesar de estar no Brasil, é muito próximo, né? Dos Estados Unidos, é fácil de chegar. Manaus é mais perto de Miami do que de nós aqui. Sim, sim. É mais barato o cara vir de Miami até Manaus do que nós irmos daqui até Manaus. Exatamente. Entendeu? Então, acaba atraindo bastante. Com certeza. E é algo exótico, né? Então, assim, algo que talvez eles não tenham. Não se vê, acho que em nenhum outro lugar do mundo isso. É só nosso. A nossa preciosa. A nossa preciosa. Bom, eu sou suspeita, eu falo do norte, eu falo da floresta, enfim, com um carinho absurdo, porque eu sou defensora, eu sou a doida a doida da floresta. Essas belezas, né, precisam ser cuidadas. E uma viagem dos sonhos? Tem algumas, mas uma que eu pretendo fazer e que eu já desenhei ela várias vezes, mas ainda não deu certo a gente fechar. Eu quero muito ir para Finlândia. Caçar a aurora boreal. Visitar a Lapônia. Toda aquela... Mas eu quero fazer com a minha filha e com a minha esposa. Já várias vezes tentei ver, mas existe uma dificuldade muito grande de deslocamento. Sabe? Quando o que desanima, que você começa a ver, acaba que você precisa de muitos dias. Você vai ficar, entre aspas, poucos dias lá, mas se você chegar até lá, 2, 3 dias, porque vai até um lugar, você tem que pegar voo para outro lugar, ou pegar trem, não sei, sabe? Então, umas partes de barco. Já tentei organizar, ainda não consegui tirar esse período para fazer, mas eu quero fazer. E tem que ter sorte de você conseguir, porque a aurora boreal ela não acontece todas as noites, então você não pode chegar num bate e volta, você tem que dar um espaço de pelo menos uns 4 dias ali. E tem épocas melhores. Exatamente. Né? Tudo isso. Mas isso é um sonho, eu quero fazer. Mas é um sonho especial, né? Pra ficar naqueles hotéis assim tipo de iglu. vidro, né? Tipo iglu. É lógico, de novo, é um tipo de lugar que se você tá lá, você tem. É igual pras Maldivas e fica no Ibis, não dá? Né? Não tem como. Então você vai pra Finlândia, pra Noruega, Canadá, enfim, Por onde isso tem que né? programar bem, porque chegar lá pra você aproveitar Exatamente. de fato, né? Porque a aurora boreal vai acontecer à noite, as temperaturas... É realmente frio. Eu fui pra lá, eu não fui ver a aurora boreal, eu fui em setembro e eu te garanto que é frio. É muito frio. E eu não fui numa época fria, né? Então, assim, tem que tomar... Realmente, tem que ter uma programação bem certinha. Mas uma hora vai dar. Vai. Dalton, que prazer receber você aqui. Eu não te conhecia pessoalmente. Foi uma honra ter você aqui, receber você aqui. Na nossa vida tem uma coisa que a gente não consegue... reaver, você não consegue vender, enfim, que é o nosso tempo, né? Então, o tempo eu acho que é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. E a partir do momento em que você dá um pedacinho do seu tempo para alguém, para compartilhar as suas histórias, o que você viu no mundo e como a sua vida foi uma vida... contar pra gente como você, pelos seus olhos, como é a sua vida. Então, eu acho que é uma coisa muito especial que a pessoa que vem aqui faz pela gente e por todo mundo que tá assistindo. Que muitas vezes não tem a oportunidade de ir conhecer um lugar ou que quer ir, não tem coragem ou fica preocupado e a pessoa vem aqui e conta tudinho pra gente como é que foi. E a gente fica muito feliz, né? Porque é um olhar de um mundo com os seus olhos que faz as pessoas sonharem, a gente sonhar também. E é bom, né? Acho que sempre contar essas experiências. Eu fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui. Eu gosto muito de conversar, né? E a gente sempre acaba troca uma experiência aqui. Já fiquei com vontade de conhecer alguma coisa lá. Ô, Dalton, antes da gente finalizar, eu quero te perguntar: você domina bem o inglês? Falo bem inglês. Eu fiz uma formação em inglês. Claro que a gente vai enferrujando, né? Eu sempre comento com a Liciane, com a Maridor, papai, eu falo, eu preciso dar uma reciclada, preciso fazer uma conversação, preciso, né? Mas eu me viro bem. Tanto que agora essa viagem que a gente fez para Israel, com exceção da guia que estava conosco lá, do guia,
as pessoas estavam não falavam inglês, então eu era o guia Você deles, era um guia eu também. era o tradutor deles, né? Então, mas eu me viro bem. Nos perrengues e tudo, eu consigo me virar bem, né? Mas, claro que é algo que eu sempre falo assim, olha, preciso deixar um pouquinho, arrumar um tempo a mais, deixar um pouquinho a preguiça e estudar mais um pouquinho. E faz diferença pra você na viagem, né? Você saber falar uma outra língua, pra você se comunicar, você se sente mais seguro na viagem, né? Com certeza, porque, assim, o inglês é impressionante quando a gente vê, assim, aqui no Brasil, a gente vê que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar inglês. Mas fora do país, do Brasil, o país que você for, eles falam inglês. É verdade. No Egito eles falam inglês, Falam né? inglês, bem ou mal, mas falam. E aqui muitas pessoas, às vezes, a gente vê que existe uma dificuldade, né? Muito grande. Então, eu acho bem importante, né? Tanto que a Maria Eduarda, ela está numa escola bilíngue, ela começou desde o maternal numa escola bilíngue e a gente fica em cima, Maria. É importante. E ela gosta, então... Ótimo. Que eu gosto muito de falar inglês. A minha esposa já tem uma dificuldade muito grande e ela não gosta. Então, isso trava ela, né? E eu realmente gosto. Eu acho uma língua agradável de conversar. Legal. De falar. Além do inglês, tem alguma outra língua que você fala? Não, eu já fiz... Quando eu fui fazer o estágio fora na Alemanha, eu fiz... Mas alemão é muito difícil. Eu fiz 1 ano de alemão básico. Enquanto eu fiquei lá, eu conseguia me virar. Eu conseguia comprar coisas, conseguia pedir comida, conseguia até me virar. Mas eu acabava falando mais inglês, que lá eles também falam inglês. E depois que eu fiz esse estágio, nunca mais estudei nada, né? Então já faz aí uns 20 anos isso e eu já não sei mais nada. Então, para você que nos ouve aqui, né, já aproveitando aqui o gancho, para você entender que o inglês, ele é importante, ele vai fazer com que a sua experiência de viagem seja diferente, né? E nós vamos falar aqui da nossa empresa, nossa patrocinadora Rockefeller, que está aqui com a gente, né, acreditando no nosso trabalho, porque nós acreditamos muito também no trabalho deles. Eu já estudei lá, a Babi estuda hoje lá, e foi definidor o tempo que nós passamos dentro dessa escola, que mudou, inclusive, a nossa forma de viajar. Então, a gente hoje consegue, né, vivenciar melhor a cultura por conta da língua. Eu até quero contar aqui uma situação. Eu estava na Hungria, e tem um museu lá, e eu estava olhando com bastante atenção, como professora de história, né, olhando com bastante atenção, mas eu não estava entendendo muito bem, e chegou um senhorzinho, mas assim, muito idoso, para conversar comigo, para que ele começou a me explicar, e eu já era mestre, eu ainda não tinha feito doutorado, mas eu já era mestre, então assim, eu tinha uma titulação, e eu não consegui desenrolar uma conversa com ele, e ele começou a me contar algumas coisas que eu entendi o que ele estava falando, mas eu não conseguia fazer as perguntas que eu queria fazer. E ele falou sobre a questão da Primavera de Praga, né, falando que dos alemães, né, eles esperavam isso porque eram os inimigos deles, mas eles não esperavam isso dos russos, que eram os irmãos naquela época, enfim. E eu queria mergulhar, passar o resto do meu dia conversando com ele, e eu não tinha inglês suficiente. E foi ali que eu defini, falei, não. Eu vou aprender, porque é incabível, né, uma pessoa com uma formação, né, não saber. Então, por isso que eu sempre falo, consegui viajar. Mais da metade das minhas viagens eu fiz sem falar, sem dominar o inglês, aquele inglês de escola, aquele inglês que a gente acha que fala. Acha que fala, mas enrola e mostra, na verdade, a gente mostra ali no cardápio. Então, eu até te perguntei isso porque realmente é algo que vale a pena, né? Investir num tempo, né? Para quem tem criança, já investe desde cedo. Para quem já está aí na jornada, já é adulto, ainda dá tempo de estudar, né? E a ROG, quem é nosso seguidor e acompanha o podcast, tá com 20% de desconto. Inclusive, eles têm conversação. Agora não vou tem dar uma mais conversada desculpa. E ainda e tem online também. Olha, isso ajuda a gente, né? Ajuda bastante. Então é isso. Então a gente passou aqui esse tempo para mostrar que o Dalton pode, eu posso, a Babi pode e você pode travel! Curte a gente, deixa um like, comenta, compartilha pra gente poder continuar o YouTube começar a pagar a gente, porque até agora tá difícil. Se inscreve no canal, tá? E aí, a gente, semana que vem, tá aqui de volta. Foi um prazer estar na sua companhia. Beijos! Até tchau, tchau!